Superman tá chegando em pouquíssimo tempo, prometendo muito. Será o primeiro filme do DCU e está nas mãos de um diretor visionário que trata suas adaptações de quadrinhos de um jeito bem competente. Porém, ao mesmo tempo, traz consigo um passado um tanto questionável. James Gunn atualmente está encarregado do DC Studios, e com isso vem a missão difícil de reerguer a marca DC no cinema, depois de anos conturbados com Liga da Justiça, Mulher Maravilha 1984 e Flash, sendo alguns desses filmes do DCU verdadeiras abominações cinematográficas, que entrariam em listas de piores filmes de heróis da história, e quem sabe, até no geral. Antes disso, como você provavelmente já sabe, e foi como conheceu o diretor, James também trabalhou na Marvel, inclusive entregando uma trilogia de alta qualidade que fechava a história começada em 2014, com entretenimento e muita emoção, algo que não se via há algum tempo no MCU, por causa da fase 4, que podemos dizer que foi quando o Titã, criado pela Casa das Ideias, começou a apresentar rachaduras. Eu ainda não vi Thunderbolts, porém até agora, Guardiões da Galáxia Volume 3 é o filme considerado o melhor da fase 5 com uma margem considerável. Só que antes até mesmo disso, ele tinha sido demitido por tweets realmente bem ofensivos falando de coisas que, na minha opinião, eram extremamente bizarras. Ainda mais pra um cara que já tinha mais de 40 anos na época que foram postados. Dito isso, eu não tô aqui pra julgar a decisão da Disney de demiti-lo e o recontratar alguns meses depois que todos os integrantes do Guardiões teriam se pronunciado que não voltaria sem ele. E o próprio Gunn ter admitido publicamente que aqueles tweets foram estúpidos, nada engraçados, perigosamente insensíveis, e que não reflete na pessoa que é hoje. Praticamente mandou um "quem me conhece sabe". Oi? Eu sou o Nel, e hoje vou mostrar o histórico bizarro de coisas que ele já dirigiu. Alguns são da época dos posts problemáticos, entre 2008 e 2013, apenas um ano antes do primeiro Guardiões, mas também tem algo tão grotesco quanto no fim dos anos 90. Se você tá sempre por aqui no canal, deixa um like, hype, e se chegou agora, se inscreve aí pra ajudar. Agora vamos partir pro que interessa, o passado bizarro de James Gunn. O seu primeiro trabalho foi como roteirista do filme Tromeu e Julieta, pelo estúdio de produção independente Troma, lá em 1996. Sendo uma comédia de humor negro que fazia uma paródia da peça de William Shakespeare, com um humor totalmente voltado pro choque velho, ou seja, vai fazendo absurdos pra te chocar. E não é por acaso que logo no primeiro frame é um boneco de esquilo pendurado numa corda. No filme em si, Sammy chega numa balada, vê sua irmã pegando um cara e bota ele pra dormir. Depois tem uma ideia que de todas que ele poderia ter, fica em sexto lugar. Daí continuando, tem cena batendo em gente que não tem nada a ver, zoando cega, um cara faz a esposa dar um mortal no chão. Isso tudo nos primeiros 13 minutos de filme. Olha, se LDR tinha nudez gratuita, do jeito que esse filme aumenta exponencialmente, capaz até de ser o primeiro que para de ser gratuita e começa a te pagar pra ver. Não sou nada puritano, mas assim me dá mais trabalho pra censurar, então vamos agilizar essa parada. Até porque esquisitice é o que não falta nesse filme. Como um homem que o jarbas dele é um monstro. Felizmente era só um pesadelo. O que era real mesmo foi esse cara lendário que usou tudo que aprendeu no curso de teatro. Na moral, parece que tô vendo uma alucinação de alguém que misturou no mínimo 3 entorpecentes diferentes. E só nisso você já deve ter entendido a brisa desse filme. Nem vou falar mais sobre o que tem de ruim, porque piora. E piora muito, a ponto de ultrapassar o criminoso. Vai por mim. Na pouca história que tem entre o festival de bizarrice, o pai de Tromeu era casado. Daí o pai de Julieta deu em cima dela e causou um divórcio. Desde então, os homens se odeiam. Óbvio que isso não seria capaz de impedir do jovem de se apaixonar perdidamente pela garota, e por algum motivo, o sentimento é recíproco. Mesmo após a família de Julieta ser totalmente contra essa relação, eles se casam. Tem mais metade do filme pra dar merda, e não dá pouca. Chegando no finalzinho, é revelada uma informação bombástica. Na verdade, Tromeu e Julieta eram irmãos, e não deveriam ficar juntos. Eles tomam uma decisão que de todas que poderiam ter, fica em sexto lugar, e fogem. Anos se passam e vivem felizes como uma linda família. Como disse, tem muitas coisas mesmo nesse filme que atualmente são muito questionáveis eticamente, e outras que são absurdamente criminosas. Eu sei que os anos 90 eram um bagulho que parecia terra sem lei se for comparar com as sensibilidades atuais. Teste do Viagra. Funcionou ou não funcionou? Mas na minha opinião, alguns assuntos são demais até mesmo para o humor negro, e mesmo que possivelmente sejam mostrados como crítica, acaba causando mais um estranhamento de como o roteirista psicopata pensou em colocar nisso no papel, e mais gente aprovou realmente prosseguir com a gravação, que é algo que inspire que seja realmente visto como a tal suposta crítica. Como falei com o Sérgio no Zap, tem mídia que vale o questionamento de deixar a pessoa fora da zona de conforto. Mas esse filme daí, supostamente, era só um moleque, de 30 anos aliás, escrevendo sobre crimes hediondos para rir com os amiguinhos. Até porque o pagamento para essa abominação de roteiro foi de apenas $150. E caso James Gunn esteja assistindo esse vídeo, do not processate me, my friend. Eu falei supostamente. Mas de qualquer forma, como disse, é só minha opinião, que pesou demais na hora de fazer esse roteiro. Mas como foi o primeiro, talvez ele tenha melhorado mais pra frente?
Agora assumindo a posição de co-criador, seu próximo projeto no Troma foi The Tromaville Café, que era um programa que servia como um bônus quando fossem passar um filme do Troma no canal BBC. Por exemplo, no Dia das Mães, o filme Dia das Mães Macabro foi transmitido, e junto com ele veio essa besteirinha aí, uns 5 minutos de sketches sobre essa data comemorativa, como aquela vez que a mãe do Vingador Tóxico encontrou ele lustrando o cabo do esfregão. Como era pra passar em TV aberta, acabou sendo bem menos intenso que o seu primeiro trampo, e durou de 1997 até 2000. Agora, quantos episódios teve, eu não consegui achar sobre. O próximo foi uma paródia de um anúncio de serviço público. Hamster PSA era um aviso voltado para o público roedor. Nele, vemos o jovem Billy, que se diverte com sua nova hamster, e ela diz que ele é estranhamente atraente. Tava demorando pra começar a bizarrice. Enfim, o hamster do vizinho vai lá e pimba nela. A princesa então tem 3 bebês, mas Billy não quer nem saber e ignora o aviso de seu tio de não tocar nos recém-nascidos, o que fez a hamster rejeitar os filhos e, enfurecida, acaba os comendo. 2 dias depois, Billy é encontrado pendurado numa corda, provavelmente por ter se sentido muito culpado. Pela natureza mais curta, o Gunn felizmente não tem muito tempo de meter muitos crimes nesse aí, mas é visível que ele flertou muito com a ideia. Em Sargent Kabuki Man Public Service, não tem nada de errado. É uma publi para um restaurante, provavelmente a coisa mais normal que saiu da mente de James Gunn do Velho Testamento. Só por curiosidade, esse Bel Air Diner apareceu no Pesadelo da Cozinha do Gordon Ramsay há alguns anos. Saindo do Troma, que tem a leve impressão que ele se confundiu quando assinou o contrato e leu Trauma, só assim para explicar aquele primeiro filme. Mas enfim, saindo de lá, ele escreveu o filme Os Especiais, uma comédia sobre a 6ª ou 7ª maior equipe de super-heróis do mundo. Nesse filme já começou a aparecer uma galera que eu pelo menos já conhecia, como Rob Lowe de Parks and Recreation e Thomas Hayden Church, que fez o Homem-Aranha em Homem-Aranha 3. O diretor recentemente chegou a trabalhar em outras coisas como matar a série de Chernobyl e The Last of Us, mas duvido que algo que faça seja maior e melhor que Super-Herói o filme, seu único outro filme dirigido. Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Aqui, James Gunn volta a usar seu poder de nepotismo, colocando seu irmão Sean. Outra leve impressão que tenho é que ele o odeia. Entre Romeu e Julieta, ele era um cara doente, com um penteado tenebroso e uma morte mais feia ainda. Nesse, ele é esse alien verde, com dificuldade de comunicação e adaptação na sociedade terráquea. Porém, para compensar, ele tinha um gingado indescritível. Imaginem como se fosse uma versão de The Boys, que veio anos antes e não seja tão cínica no tratamento das ações dos supers. Eles são genuinamente heróis e não vilões sádicos, que apenas fingem ser mocinhos como Capitão Pátria. É mais parecido na questão de ser um tratamento relativamente realista, dessa coisa toda de ter poderes. E como a equipe é apenas a 6ª ou 7ª maior do mundo, eles não são tão afortunados como os Cruzados ou o Trio Incrível. Inclusive, um deles vivia num quarto não muito diferente do meu. Se inscreva para mudar essa situação. Por isso, tem essa pegada mais corporativa no grupo, e como eles estão buscando uma boa parceria com a marca de brinquedos para que receba uma grana maneira com os direitos de imagem. Na história, o grupo é dissolvido depois que o líder Strobo pega sua esposa Senhorita Indestrutível, o traindo com outro herói, o Caruncho. E a apresentação dos bonecos licenciados vai tão ruim porque eles não tinham nada a ver com as versões reais, parecendo mais com aqueles piratas que você encontra em camelô, que ele acabou coringando lá. They are, without a doubt, the hugest pieces of crap I have ever seen. E decreta o fim da 6ª ou 7ª maior equipe do mundo. Claro que isso só dura uma noite. No dia seguinte, o grupo percebe que Caruncho era um babaca. Ele se junta aos Cruzados e os especiais voltam à ativa após receberem uma ligação no Pentágono. A história é básica, mas funciona. Além dessa treta interna, também mostra os heróis em situações mundanas, e não tem tanta coisa que tenta fazer o bingo com o Código Penal. Exceto o Amok falando que vai sair comendo bicho do jeito criminoso. Porém, imagino que tenha sido só um desabafo de cabeça quente porque ele ficou sem emprego. Surpreendentemente, tem até mesmo uma piada recorrente que funciona muito bem. O personagem do James, que é chamado de Homem Minuto, lembrando algum poder de tempo. Porém, ele é um homem diminuto, pois consegue alterar seu tamanho. I am a huge fan, Minuteman. Minute man. It's because I'm able to turn small. It happens all the time. Outro que funciona é o personagem Bill dos Estados Unidos. Ele é extremamente tanso, não tem tato social algum e tá sempre entrando em alguma situação desagradável. Parece com Alien Doug, porém sem ser um personagem que me parece tão ofensivo. Juntando tudo que falei desse filme, tire sua própria decisão se quer ou não assistir. Eu não acho que vale muito a pena como o próximo filme de heróis que o Gunn fez. Falo dele mais pra frente. Depois desse, ele conseguiu escrever para 3 grandes filmes de Hollywood, sendo 2 deles Scooby-Doo e sua sequência. Tenho certeza que não preciso falar nada deles, porque a maioria das pessoas conhece e deve gostar. No mesmo ano do segundo Scooby, teve o remake de Madrugada dos Mortos, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o Papai Snyder. Olha ele aí de novo. Filmes normais e famosos demais para me aprofundar, diferente de Lolly Love, outra produção do estúdio Troma, onde James Gunn e sua então esposa na época Jenna Fischer co-escreveram, enquanto ela dirigiu. A história é de um casal privilegiado que quer fazer a diferença no mundo. Então começa uma caridade, e após procurar um grupo vulnerável de pessoas, chegaram dos sem-teto.
decidiram que iriam entregar semanalmente 100 pirulitos para eles, mas não é qualquer pirulito. Cada um deles tem uma mensagem de alta ajuda de coach e uma linda arte feita pelas mãos abençoadas por Deus do James. Como é do trauma, ele chegou com um monte de papo prepotente, como que uma pessoa sem teto pode ver alguma das minhas artes e isso pode mudar a vida sem valor e uma vida que tem sentido. Mesmo tentando muito conseguir uma parceria, ninguém apoia essa ideia, digamos, inusitada, e eles começam a empreitada com seus próprios fundos. Quando digo os seus, eu quero dizer dos outros. Inclusive o dinheiro de doações que conseguiram, usaram para comprar um lanchinho. Resumindo, haja que nem políticos em época de campanha. Ambos disseram que sairiam correndo se vissem um mendigo e que eles fedem. They smell! They do smell! Porém, prosseguem com a ideia. Acontece que James é uma pessoa egoísta que estragou uma possível parceria com uma empresa, acabando com os sonhos da vida inteira de Jenna, que estranhamente só teve essa ideia há 2 semanas. O casal tenta se entender, mas a situação continua escalando. Começaram querendo mudar a vida de pessoas menos afortunadas, porém estão acabando mudando as próprias. Pra pior, depois de quase 1 hora de filme, eles finalmente finalizam e começam a entregar os pirulitos. Lá virou um pandemônio. Um dos sem-teto molestou a Jenna. James vai lá tirar satisfação, mas toma uma cuspida nojenta. Ele, que é todo germofóbico, faltou morrer lá, enquanto estava tudo sendo gravado pelo noticiário local. 3 meses depois, o casal está melhor que nunca. Ela achou incrível que ele tenha ido defendê-la e, por fim, a experiência Lolly Love e o seu documentário chegam à sua conclusão. Mas não antes dele falar o absurdo, que talvez uma época extremamente sombria na nossa história possivelmente tenha valido a pena, porque sem ela, o Spielberg não teria feito a lista de Schindler e, consequentemente, não teria recebido um Oscar. Foi apenas um dos muitos papos tortos que ele solta ao longo do filme, geralmente ela falando mal de Sem Teto. E só se você aguentasse todo o resto, conseguiria finalizar com a chave de cadeia, trancando a cela, depois dessa defesa freestyle da história de origem do Magneto. Apenas 2 anos depois, ele voltou para atazanar a paz e sossego da sanidade mental de muitas pessoas, dessa vez com seu primeiro trabalho real como diretor, com Slither, ou Seres Rastejantes. O filme é claramente uma homenagem a clássicos de terror dos anos 80, e dessa vez ele teve um orçamento considerável para trabalhar, de 15 milhões de dólares. Para efeito de comparação, Tromeu e Julieta custou apenas 350 mil dólares. Um meteorito, vindo sabe-se lá de onde, atinge uma minúscula cidade chamada de Wilsey. Nele tinha um ovo, e desse ovo sai um pequeno parasita espacial que infecta Grant. E aí já era, amigo. O bicho acaba se alojando dentro do seu cérebro e passa a fazer uma baguncinha na cidade. Ele tem uma fome insaciável por carne. Primeiro começa atacando a geladeira, depois vai no açougue e pega tudo que tinha lá. Mas ainda não era o suficiente, e ele começa a aterrorizar a vizinhança. Chega num ponto que o parasita quer atacar a esposa do cara, mas minimamente teve a consideração de ter a força de vontade para não machucá-la. Pena que bem no comecinho do filme, ele não teve esse mesmo empenho para não traí-la no meio do mato e foi assim que foi infectado. Enfim, ele mantém um semblante de controle. Parece que a relação com o verme espacial é mais de simbiose, tipo um Venom que não fala. O homem então vai atrás de sua amante e força seus tentáculos nojentos nela numa cena um pouco suspeita, ainda mais dirigida por quem? Essa mulher acabou virando basicamente uma fábrica de vermes, gerando centenas, talvez milhares desses platelmintos do mal, que começa a entrar nas bocas dos pobres moradores da cidade e transforma-os em zumbis ligados a uma mente coletiva. Não vou nem entrar no fetiche de inflation que parece que tá rolando aí. Inclusive, não pesquise sobre isso. Enquanto isso, os policiais da cidade estão numa caçada ao Grant, que vai evoluindo conforme se alimenta e assimila as pessoas da cidade. Esse aglomerado de carne e corpos nojento é a mente coletiva. Grant se juntou com o parasita e tá literalmente comandando a cidade inteira, e assim ele tenta reconquistar o seu amor. Como ele pensou que isso funcionaria é um mistério, mas ele fica absolutamente obcecado por isso que nem percebe que estava sugando um botijão de gás delicioso e explode. Esse primeiro filme que além de ter escrito também dirigiu, eu diria que foi bem mais brando. Nunca tinha visto antes, mas não tem nada super estranho fora aquela cena. Mas claro que depende da sua interpretação, e como eu já fui assistir esses filmes esperando o pior, pode ter sido um pensamento tendencioso. Enfim, agora sim voltamos a coisas que variam de inusitado a grotesco. Provando que não se deve dar asa pra cobra e nem papel e caneta pra um sociopata, James Gunn voltou pro humor negro com Human Z. Pausa pra explicação chata. Em português, ele é chamado de chimpanzhomem, mas achei horrível, então vou chamar de Zé logo. Ele é um conceito hipotético biológico real, meio contraditório, mas tudo bem. O Zé seria um híbrido com uma mãe chimpanzé e um pai humano. O pior é que realmente tentaram fazer essa anomalia genética lá para 1920 e 1960, mas supostamente nunca conseguiram. Voltando pro Gunn, ele trouxe o conceito para ficção nesse curta, e espera o seu próprio filho Zé, depois de ter enviado uma amostra do seu esperma para inseminação artificial. O amigo fala que parece que é uma abominação do cacete, e não tá errado. Só que esse pequeno detalhe não os deixaria parar. O Zé chega e é entregue cuidadosamente. Como de praxe com vítimas de tortura, a primeira coisa que fazem é mijar na caixa inteira. Depois disso, eles começam a convidar uma galera para participar de uma festa, enquanto o Zé tá sofrendo na gaiola. Antes tivesse continuado preso lá. De noite, começa a embebedar o coitado. Depois o passam a bufa e finalizam ralando a cabeça dele. Depois da festa, ele faz uma coisinha errada, tipo transformar uma mulher em estrelinha. Daí vem um papo de responsabilidade, como o Gunn será responsável na criação do seu lindo filho.
Bom, nem tudo é negativo. Tanto que de positivo tem essa edição aí que parece que os caras estão falando no telefone em lugares diferentes. Mas era tudo jogada de câmera. E isso ficou bem legal. Curiosamente, Human Z era para ser um dos curtas feito numa iniciativa da Microsoft em parceria com a Força Aérea dos Estados Unidos por algum motivo. De chamar diretores de terror para fazer comédias para Xbox Live. Mas saiu tão absurdo que a empresa vetou e acabou que só aceitaram esse outro aqui. Em Spark e Micaela, o irmão do James Gunn mantém em cativeiro 3 bebês guaxinins para que trabalhem como carteirinhos peludos, mas é impedido por Spark, um guaxinim falante, e Micaela, uma super-heroína. Eles são melhores amigos e lutam contra o crime, mas quando ela chama seu parceiro para jantar em casa, sua família reage de um jeito não muito agradável. O pai a chama para conversar a sós. Ele diz que humanos e guaxinins se odeiam desde sempre, e mostra um livro bem conspiratório com imagens editadas. Só de ver essa aqui dá pra ter uma noção do teor delas. Enquanto isso, Spark tá na cozinha fazendo a festa. Ele bagunça tudo se servindo. Na hora de comer um camarão, enoja a mãe e o irmão. E na hora de dar um mijão, ele faz ali mesmo, já que é um guaxinim. Depois que Micaela percebe o quão preconceituosa com esses pequenos animais peludos sua família é, ela sai em choque e descrença. Mas o Spark é fã do Dominic Toretto e diz que deve perdoá-los por serem da família. Absolutamente nada é mais importante que a família. Por fim, fica a esperança que a união dos amigos contra o crime irá inspirar a sociedade humana a viver em harmonia com os guaxinins. Ainda em 2008 veio mais um projeto, vídeos educativos para o público adulto. Mas calma lá, porque era algo que apenas insinuava e fazia paródia com os começos dessas histórias que geralmente são bem mirabolantes, com atuações dignas de prêmios. A framboesa de ouro, obviamente. Por isso, ficavam apenas na incitação, e nunca partiram para mostrar o ato gráfico em si. E logo no slogan dizia que era para quem amava esse tipo de filme. Porém, sim a parte da sacanagem. Foram lançados 8 episódios com diversas situações. No primeiro, uma moça vai atrás do seu marido numa construção, mas ele deu uma saída. Ela e um outro cara que estava lá começam a se engraçar, mas na hora de pegar no patente, ela sofre um acidente de trabalho, e o homem dá uma mexidinha na cena para parecer que ele nunca esteve ali. O segundo é uma paródia onde Charlie Brown começa a se engraçar para Lucy, só que antes de conseguir o que quer, ele deveria chutar a bola. Ele se prepara, mas novamente é enganado. Todos começam a rir dele, até mesmo Snoopy, e ele promete vingança, que viria rapidinho, já no especial de Natal. Todos os colegas de Charlie Brown aparecem em sua casa e ele cumpre a promessa, cometendo uma chacina. No quarto episódio, o James Gunn aparece que nem um espírito obsessor para ajudar uma moça muito bonita que levou o carro para manutenção. Me pergunto se ela participou de mais filmes. Enfim, ele fica cheio de papo com insinuações, mas na hora que ela responde, ele mete um "tá doida, mulher? Tô falando de outra coisa". Para finalizar, ele pede um pagamento mais carnudo, levando um gatinho para casa. Mas na cena pós-crédito, ele diz que faria algo depravado que não posso falar. Então imagine o pior foi isso. No seguinte, pelo menos sossegou nos crimes, e o cara mandou um musical sobre o que faria com a mulher. A melodia até que ficou legal, diga-se de passagem. Claro que ela desiste e vai embora enquanto o doido tá cantando, e no fim não sobra nada pra ele. Agora esse outro achei o mais legal. 3 amigos têm uma van e abordam pessoas na rua oferecendo carona. Ok que lá dentro ficou um maior clima bizarro de fake táxi, mas os rapazes genuinamente só queriam ajudar. Após a primeira passageira, eles continuam oferecendo suas boas ações pelo bairro. Assustavam alguns transeuntes, mas vez ou outra, alguém era praticamente coagido a aceitar. O perigo tava quando alguém entendia errado e queria fazer coisa feia. Não pode, poxa, o cara é casado. O próximo é chatinho. Estão gravando uma cena, mas aí o James Gunn é megalomaníaco e perfeccionista e fica fazendo os atores repetirem várias e várias vezes para que fique exatamente do jeito que ele quer, mesmo que seja o detalhe mais insignificante possível. O último é um cara que vai no hospital fazer uma checagem de rotina, descobre que tem câncer e apenas 6 meses de vida. No último filme que dirigiu antes de entrar pra Marvel, James chamou Dwight de The Office para ser o seu Batman de baixo orçamento. Frank é um homem de meia idade e em toda sua vida teve apenas 2 momentos perfeitos: o seu casamento com a Sarah e quando ele ajudou um policial que perseguia um bandido. Esses 2 momentos compensavam uma vida inteira de sofrimento. Ele era bastante feliz com sua linda esposa, mas era perceptível que estava se afastando lentamente. Um dia, um cara chamado Jock aparece em sua porta perguntando sobre Sarah, e ele oferece ovos pro Bacon. Tudo ocorre bem por agora, mas alguns dias depois, sua esposa sumiu e ele ficou desolado. Frank calmamente vai atrás de Jock em seu bar para saber o que aconteceu, mas é enxotado. Ele volta para casa triste e assiste a série do Santo Vingador que o inspira a fazer algo além. Ele volta ao bar e dessa vez estava desesperado porque a encontrou visivelmente dopada e implora que ela volte para casa. Uma pena que ela não volta e ele apanha Mágico Invencível na mão do Omni-Man. Antes de dormir, ele ora pedindo que sua esposa volte e daí tenta fechar os olhos. Mas tinha alguém lá fora. Ele vê o próprio Santo Vingador pela janela. E digo mais, não era a primeira vez que tinha visões com o divino e com o demoníaco. E logo que bateu o olho no momento que conheceu a Sarah, ouviu uma voz falando para que se casasse com ela. Recebendo mais uma mensagem divina, ele é tocado pelo dedo de Deus e recebe sua missão.
Inicialmente, ele parte para a loja de quadrinhos atrás da revista do Santo Vingador, onde conhece Libby, que já mete logo 3 vezes a palavra com M, que baniu o povo da Twitch. Strike 3 tá fora, então bora pra casa dele porque ele saiu de lá inspirado. Frank cria seu próprio uniforme de super-herói e se transforma no Crimson Bolt. Vestido apenas com uma roupa e um sonho, ele até tenta ser a mudança que queria ver no mundo, mas apanhou dos traficantes que tentou parar e precisa da ajuda de Libby novamente. Saindo de lá com uma inspiração renovada, ele pega uma chave de grifo como arma. Agora devidamente equipado, ele começa a fazer justiça com as próprias mãos. Seja ladrão de bolsas, traficante de entorpecentes ou quem fura fila, todo aquele que pratica o mal há de apanhar quando a ira de Crimson Bolt enfrentar. Você vai morrer. Parece que ele perde um pouco a linha, mas ainda é bem brando perto de sua futura ajudante. Mas antes de recrutá-la, ele retorna mais uma vez no bar e agora segue o Merle cabeludo e descobre onde é o quartel-general dos vilões. Ele chega pianinho, mas ao ver sua esposa cercada por demônios, os ataca. Porém, meio que eles estavam armados com pistolas e ele sai correndo. É baleado, mas consegue fugir até a casa de Libby. Quando ela vê seu amigo vestido como um saco de lixo, claro que o ajuda, e então descobre que ele era o infame Crimson Bolt. Fica fascinada e já corre para fazer sua própria fantasia e se transformar em Bolt. Agora que a dupla dinâmica tá completa com o Capitão Comunista e a Super Patriota, eles vão atrás de um cara que arranhou o carro de sua amiga e metem um cacete nele. A Bolt era ainda mais mentalmente estável que o herói, e eu diria que se ficasse apenas na violência normal contra quem cometeu crimes, tudo bem, mas ela parte para outro tipo de violência, e a cena deixa de ser apenas suspeita como foi Slither para extremamente problemática, enquanto ela se força em Frank, assim como a Nyssa fez com Mark, porém uns 4 anos antes do que aconteceu nas HQs. Enfim, depois disso Frank obviamente se sente nojento e vai vomitar. Vê o rosto de sua esposa e decide que tem que partir agora, mesmo que não estejam preparados para isso. Nobody's ever ready for anything. You either just do it or you don't. And up until now, I've only been not doing it. A dupla chega lá e começa a levar uns pro inferno, mas depois chegam reforços e ambos são baleados. Bolt infelizmente tem sua carreira contra o crime finalizada logo ali, e agora apenas Crimson Bolt é capaz de salvar Sarah com uma fúria implacável por ter perdido sua ajudante. Pior que ele vira o John Wick e realmente consegue. Leva todo mundo pro inferno e finaliza com ovos mexidos do bacon. Frank e Sarah voltam pra casa. Ela continua por lá alguns meses, mas eventualmente acabou se divorciando. Ele então percebe que não era o escolhido por Deus, mas sim Sarah, e ele tinha sido apenas o instrumento que foi usado para salvar a sua vida. Ela retomou seus estudos e teve alguns filhos. Ele, enfim, teve mais momentos perfeitos que poderia colocar em sua parede de lembranças, e sempre revisitar suas memórias especiais com muito carinho. Então, esse era o único filme que já tinha visto dessa leva de projetos anteriores aos Guardiões. E depois de ver os outros, diria que é o melhor de longe. É uma bela adição ao gênero de comédias ultraviolentas de super-heróis. Pena que tem aquela cena lá. Se fosse questão de fazê-lo vomitar, dava só pra botar ele pra comer algo podre, sei lá. Dá pra sentir uma pontinha da ideia do Esquadrão Suicida que ele dirigiria uma década depois com esses escritos na tela. O Frank é um bom personagem. Acho legal como não dá pra saber se ele realmente recebe mensagens divinas ou se tudo tá apenas em sua mente. O que não muda o fato que ele conseguiu salvar sua amada. Agora resta só mais um curta, ou melhor dizendo, um segmento num filme. Lançado em 2013, Movie 43, ou Para Maiores, é uma antologia de comédia que é, sem sombra de dúvida, um dos filmes já feitos na história. Ele é tão genuinamente podre, absolutamente nojento e surpreendentemente recheado de atores famosos que não consigo desgostar dessa porcaria. Enfim, claramente já tinha visto também, mas não fazia ideia que o Gunn tinha dirigido o seguinte segmento, que inclusive só passou como uma cena pós-crédito. Anson namora com Amy e a convidou para se mudar para sua casa. Ela aceita, mas quem odiou essa ideia foi Beazle, o gatinho de estimação do cara, que meio que o ama um pouquinho além da conta. Beazle ameaça Amy e se faz de sonso na frente de Anson. Como eu falo isso? Ele se estimula vendo fotos do dono e dá um apavoro na mulher quando ela descobre isso. Quando o cara aparece, ele continua se fazendo de sonso, mas já era pro gatinho. Ele será doado e o casal continuará junto. Isso até que no dia seguinte o Beazle pega um carro e atropela a mulher. Tira um X1 e ela ganha. Pena que fez isso bem numa festa de aniversário de uma criança. E o gato se faz de sonso mais uma vez. Ela cortou totalmente o clima e então é brutalmente atacada pelos pirralhos. Beazle enfim pode ser feliz com seu dono. E eu volto a me perguntar qual o problema do Gunn com animais. Dessa vez o feitiço virou contra o feiticeiro. E ele que foi convidado por um de seus amigos para participar do projeto. Elizabeth Banks o convenceu a escrever e dirigir essa abominação. E ele diz que se for para culpar alguém, que culpem ela. Sim, ela que te forçou a pensar no gato tendo uma imaginação fértil demais com seu dono, John das Armas. Além disso, ele diz que nem chegou a editar o curta e muito menos assistiu o corte final. Será mesmo? Aí no ano seguinte, ele já começou a trabalhar nos blockbusters da Marvel. Teve um pequeno caso com a DC e, terminando a trilogia, assumiu um relacionamento sério. Nesse meio tempo, teve um último roteiro transformado em filme, porém nas mãos de um outro diretor. The Belk Experiment, ou O Dia de Trabalho Mortal, foi lançado em 2017 e é basicamente um Battle Royale de CLT dentro de um prédio isolado na Colômbia. Infelizmente, achei o filme super genérico. Não é ruim ou chato, mas não curti o que foi apresentado. O positivo foi que me inspirou a assistir Battle Royale, um clássico japonês dos anos 2000. E esse sim é bom. Muito melhor a rinha de adolescentes que a dos adultos cansados. Provavelmente, se tivesse sido dirigido pelo Gunn, teria sido um pouco mais icônico.
Ele também escreveu Lollipop Chainsaw, mas algum outro dia eu trago esse jogo. Agora sim finalizamos depois de ver todos os projetos perturbadores feitos pela mente conturbada de James Gunn. Obviamente, como o próprio admitiu nos tweets, ele tomou vergonha na cara e tá fazendo coisas mais normais. Até porque, com orçamento de centenas de milhões de dólares, não dá pra sair degringolando tudo com as doenças. Tem que ter um meio termo saudável. Apesar de tudo, confio nele e tô bastante animado pro filme do Superman e o recomeço da DC nos cinemas, agora com uma visão criativa que torço pra não ser deturpada pelos executivos. E pelas 2 enquetes que fiz perguntando o que vocês acham, tem muito mais gente animada pra Superman que pra Quarteto Fantástico, por exemplo, numa diferença de 3-1. E é isso, comenta aí se já tinha assistido algum projeto antigo e se tá animado ou receoso pra Superman. Caso tenha assistido até aqui, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.